um ponto P, né, dado por 3 coordenadas, x, y e z, no espaço. Primeiramente, nós localizamos a coordenada x, marcamos o xp. Em seguida, localizamos o eixo y e passamos uma reta tracejada. E da mesma forma, vamos fazer isso com y e com z. Ok? Vamos fazer um aqui para a gente entender. Então, ó, na hora de desenhar, nós colocamos o z, o y, então, formando aqui, ó, 90 graus. Então, aqui nós temos o z, o y, e agora aqui a gente vai colocar o x. Ó. Ok? Então, vamos supor que nós precisamos marcar aqui o ponto. Vamos colocar um ponto aqui. Ó. Ponto 2, 1, 4. Ok? Então, como que eu vou marcar esse ponto aqui? Então, a ideia é a seguinte. Primeiro, a gente marca o do x. Ok? Vai lá no eixo x, procura o 2, marca ele. Depois eu vou no y. Ah, o número 1. Então, procuro o 1, marca ele. Aí agora, nós vamos fazer uma reta que sai do 2, tracejada, paralela a y. Ok? Perceba que aqui continua paralela. Ó. Agora a gente pega uma reta paralela a x e faz esse encontro aqui. Ó. Encontra os dois. Disso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que subir quantos? 4, que é o z. Então vamos marcar aqui. Ó. Então aqui seria 1, 2, 3, 4. Então, e aí? O que a gente faz? A gente vai pegar, vai subir aqui, ó. Tá? Vamos colocar a retinha aqui. Ó. Sobe, tá, pessoal? Paralelo ao eixo Z, ok? E aí você vai fazer essa ligação aqui, tá? Deixa eu fazer de outra cor para ficar mais fácil para entender. Ó, então aqui você liga, ó, paralelo ao plano XY. Tá? Então aqui nós temos a representação do ponto 2, 1, 4. Ok? Então 2, 1, sobe, e aí nós temos o 4. Ok? Então essa é uma representação de um ponto no R3. Ok? Aqui nós temos outra representação. Ó. Veja bem. Paralela a Y, paralela a X, sobe até a altura, tá? E aí nós ligamos isso daqui. Ó. Então onde está o ponto? Aqui está o ponto. Ó. Esse é o ponto P que nós estamos marcando aqui. Ok? Então a gente faz essa construção para poder saber onde é que o P vai ficar apoiado ali. Tudo bem? E como é que a gente fala dessa posição de um corpo no espaço? Então a gente tem que olhar os sinais de x, y e z. Ok? Então, dependendo dos sinais, eles vão estar em um determinado octante. Tá certo? Nós já vamos fazer um exemplo com a busca por esses octantes. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos colocar um ponto, vocês vão me falar em que octante ele está. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos escolher o ponto menos 1, menos 2 e 4. Qual será o octante deste ponto? Então, se a gente voltar no desenho dos octantes, ó, a gente vai pensar assim, qual seria o octante deste ponto? Tá? Então, x negativo, y negativo. Tá? Então, ó, x negativo está desse lado aqui. Y negativo está para cá. Então, ele está aqui. Ó.
essa região, e z positivo, né? Ok? Então, este ponto, ele pertence ao terceiro octante. Ok? Vamos pegar um outro ponto. Ó. Por exemplo, ponto Q. 1, menos 2, menos 4. Então, vamos buscar em qual octante que ele está. Então, ó, x positivo, y negativo, z negativo. X positivo, y negativo. Então, está aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Só que aí o z é negativo. Então, o que ele faz? Ele passa para onde? Vamos voltar lá, ó. X positivo, y negativo e z negativo. X positivo, y negativo, tá? Então, ó, ficaria nessa região aqui, ó, quarto quadrante. Só que aí o z é negativo. Então a gente passa para baixo. Então qual seria o octante dele? Esse aqui estaria no oitavo octante. Ok? Por quê? Ó? X positivo é aqui. Y negativo é aqui atrás. Juntando os dois dá esse quarto octante. Só que aí nós vamos descer embaixo do quarto octante. Nós temos o quê? O oitavo octante. Tudo bem? Isso aqui se confunde mesmo, tá? Se vocês se confundirem, não se assustem, porque é uma questão de treino só. Só fazer essas localizações aqui, que aí a coisa fica bem mais fácil. Tá certo? Então, é importante que a gente consiga fazer essa localização de pontos dentro dos octantes. Do primeiro, do segundo, do terceiro, né? Ok? Muito bem. E o próximo tópico nosso, já que nós já sabemos localizar pontos dentro dos octantes, seria o cálculo da distância entre pontos no espaço. Percebam que a ideia é a mesma. Tá ok? Para a gente saber a distância entre dois pontos no espaço, basta pegar as coordenadas x, y e z de um, menos as coordenadas x, y e z do outro ponto. Tá ok? Fazendo então essa uma menos a outra, a gente usa a ideia do teorema de Pitágoras, e aí nós conseguimos descobrir a distância entre um ponto e outro no espaço. Só para ilustrarmos isso daqui, vamos colocar calcular a distância entre dois pontos. O que a gente faz? A gente vai ter que marcar onde é que, vamos supor que aqui seja a coordenada xb, yb, e aqui zb. Então, primeiro a gente marca onde está esse ponto, com pontilhado, paralelo aos eixos, ok? Daí a gente faz a marcação aqui, ó, sobe aqui, paralela ao eixo Z, tá? Então vamos supor que aqui esteja o ponto B. Se nós pegarmos um ponto A, vamos pegar lá, por exemplo, ponto A, XA, YA, ok? ZA. Aí nós vamos marcar aqui, ó. Então aqui, daí eu subo paralelo ao eixo Z e marco aqui o ponto A, ok? Muito bem, então para a gente saber a distância entre esses dois pontos, né, nós queremos saber a distância, então a gente quer descobrir o tamanho desse segmento aqui. Ó. Então, para descobrir o tamanho desse segmento, o que a gente faz? A gente vai fazer essa continha aqui. XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA. Ok? Faz a conta, eleva cada resultado desse ao quadrado e depois tira a raiz quadrada disso. Tá? Daí nós vamos encontrar essa distância. Tudo bem? Então, aqui é a distância D entre o ponto B e o ponto A. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta?